Todos, meu nome é Eduardo, meu trabalho é sobre o estudo do comportamento dinâmico de um modelo de bicicleta e o orientador foi o professor Herbert. Bom, vamos iniciando então, de forma geral, a principal motivação do meu trabalho é basicamente o conceito de sustentabilidade, ele vem ganhando muito foco atualmente, especialmente entrando em evidência durante um cenário de pandemia. E com esse conceito e a palavra sustentabilidade entrando em evidência, um dos reflexos é o aumento da utilização de bicicletas no cotidiano das pessoas, seja pela boa relação que esse meio de transporte tem com o meio ambiente, seja pelo baixo custo que ele também possui. Então, o número de bicicletas vendidas anualmente em 2020, a referência a esse número, ele gira em torno de 150 milhões, e esse é um mercado que ele movimenta aproximadamente 60 bilhões de dólares anualmente. Então, é um mercado relevante e que possui uma tendência de crescimento real elevada para os próximos anos, que o número que eu encontrei como referência foi de 8,2% ao ano até 2030. Por ser um mercado então grande, relevante, com possibilidade de crescimento real, isso se reflete na necessidade do desenvolvimento de novos projetos de bicicleta, e é justamente aqui que esse trabalho ele se encaixa. Um ponto fundamental que precisa ser avaliado durante a concepção de novos projetos da bicicleta é tanto o conforto quanto a saúde quanto um possível risco à saúde do piloto durante o uso dessa bicicleta. Então, o objetivo desse trabalho ele é realizar a modelagem vertical e lateral de uma bicicleta com o objetivo de avaliar o conforto do piloto e a propensão de risco à saúde em diversos cenários. Esses cenários analisados, eles foram pistas com diferentes níveis de rugosidade e considerando a presença ou não de suspensões na bicicleta. De forma complementar a isso, olhando para a questão da modelagem, busca-se identificar os resultados quando o piloto é caracterizado como um corpo rígido ou quando é utilizado o modelo biodinâmico, que representa de forma mais fidedigna o comportamento de fato do corpo humano. Então, esses são os objetivos gerais do projeto. Aqui a agenda. A gente vai começar olhando para a parte da fundamentação teórica dos modelos utilizados, a metodologia, a avaliação do comportamento desse modelo, especialmente com relação à utilização do biodinâmico, os resultados obtidos e as conclusões do trabalho. Iniciando, então, pela questão da fundamentação teórica do modelo da dinâmica vertical, o modelo utilizado ele foi proposto por Zou, em 2019, e ele considera como sendo um modelo de 5 graus de liberdade. Esses graus de liberdade eles são o deslocamento vertical do quadro, o deslocamento vertical da suspensão dianteira, o deslocamento vertical da suspensão traseira, o deslocamento vertical do assento e o deslocamento angular de arfagem. Então, são esses 5 graus que esse modelo considera, e ele é baseado em algumas premissas, sendo as mais importantes essas que foram trazidas na tela. A primeira premissa importante é que a vibração do sistema ela é originada apenas pelas irregularidades da superfície do solo. A segunda é que o piloto se encontra no selim da bicicleta, ele se encontra sentado no selim da bicicleta, e esse é o principal ponto de contato entre o piloto e o modelo da bicicleta. E por fim, a última hipótese utilizada é que os pneus eles são inflados o suficiente para que não exista contato direto entre a roda e o chão, ou seja, existe o pneu e o pneu ele é uma fonte também de rigidez e amortecimento para esse sistema. Olhando então para o modelo agora para o modelo da dinâmica lateral. Ele foi um modelo proposto por Dremer e ele basicamente descreve a dinâmica lateral como sendo uma função da força vertical exercida pelos pneus no solo e das componentes de velocidade do quadro da bicicleta. Outro ponto importante é que esse modelo ele considera a possibilidade de escorregamento dos pneus durante o movimento de esterçamento, de forma que ele reflete de forma um pouco mais fidedigna à realidade. Esse modelo proposto é um modelo de 4 graus de liberdade, que são basicamente o deslocamento longitudinal do quadro da bicicleta, o deslocamento lateral do quadro da bicicleta, o deslocamento angular da guinada da roda frontal e o deslocamento angular de rolagem do quadro. Então aqui a gente traz as 4 equações utilizadas nesse modelo, e o que a gente consegue perceber é que
Em 3 delas são utilizadas as forças nos pneus, forças laterais e longitudinais nos pneus. E essas forças, elas surgem da relação e da interação existente entre a pista e o pneu. Quem foi responsável, então, por modelar essa interação entre pista e pneu, especialmente para bicicletas, foi o Pasejka, que em 2012 ele fez com que ele modelou de forma que essa interação ela fosse uma função de certos coeficientes definidos experimentalmente e da força vertical exercida pelos pneus no solo. Só que Pasejka, em 2012, ele trouxe esses coeficientes e essa equação para pneus específicos de automóveis. E aí, também em 2012, que surge Doria, que definiu experimentalmente quais são os coeficientes para serem colocados nessa fórmula mágica, olhando e definindo experimentalmente, tendo como referência um pneu de bicicleta em específico. Ou seja, nesse trabalho a gente vai usar a questão do modelo de fórmula mágica proposto por Pasejka, mas utilizando coeficientes definidos experimentalmente por Doria para um pneu de bicicleta, que são esses aqui exibidos na tabela, aqui na direita. Com relação à metodologia utilizada. Foram utilizados, então, 3 perfis com diferentes níveis de rugosidade de pista, que são todos perfis definidos e padronizados pela norma ISO 8608 de 2016. E os perfis utilizados, então, foram o perfil B, sendo esse o menos rugoso, o perfil C com uma rugosidade intermediária e o perfil D, um perfil mais rugoso. Também dentro da metodologia, o movimento executado pela bicicleta durante a simulação foi um movimento de troca simples de faixa. A gente consegue ver de forma esquemática esse movimento aqui na figura da esquerda, seria o movimento de troca de faixa, mas esse movimento ele é de fato executado através da alteração do ângulo de esterçamento da roda dianteira durante o movimento. Então, o primeiro movimento do ângulo de esterçamento, como se fosse virando o guidão, então o primeiro movimento dessa roda dianteira seria sair do ângulo de esterçamento de 0 graus e indo linearmente até 2 graus, que seria a primeira composição do movimento, depois indo de 2 graus a menos 2 graus, e por fim retomando ao ângulo zero de esterçamento, que de fato ele voltaria a ter um deslocamento em linha reta sem fazer curva. Esse foi o movimento, ele foi utilizado especialmente para entender a questão da dinâmica lateral da bicicleta. E por fim, na questão da metodologia, foram utilizados 2 modelos de bicicleta para avaliação dos resultados. Uma bicicleta que ela seria full suspense, que ela teria, no caso, suspensões na parte frontal e na parte traseira da bicicleta. Nesse caso, os valores utilizados eles foram os valores obtidos na literatura de uma suspensão real de bicicleta. Já no cenário exibido aqui na direita, que seria o cenário de uma bicicleta com garfo rígido, como acontece em diversas bicicletas para competição ou para uso em asfalto, que nesse caso a gente levou os valores de rigidez da suspensão para valores muito elevados, da ordem de 10/6, de forma a refletir de fato a utilização de um garfo rígido. Então todos os resultados posteriores eles vão ser mostrados para esses 2 cenários de bicicleta, de forma a entender como que essa presença ou não de suspensões ela traz um impacto. Olhando para a avaliação do comportamento do modelo, considerando o modelo biodinâmico para o piloto que Zainal propôs em 2018, aqui a gente consegue ver, para alguns exemplos, que a utilização do piloto biodinâmico ela trouxe resultados, aqui o valor RMS da aceleração no assento, maiores, especial na aceleração no assento e na aceleração no chassi, valores maiores do que na utilização do piloto como um corpo rígido. Esse valor, apesar de parecer contraintuitivo em um primeiro momento, se a gente fizer uma equivalência, assim, olhando de forma análoga, um sistema de 1 grau de liberdade, a gente consegue entender isso de uma forma mais prática. No sistema massa-mola de 1 grau de liberdade, quando a gente aumenta a massa do sistema considerando a mesma excitação, a vibração tende a reduzir. Na verdade, a vibração reduz.
que é exatamente o cenário do piloto como um corpo rígido, que é uma massa colocada em cima do assento. Já utilizando o piloto como um biodinâmico, a gente torna o sistema muito mais complexo, acoplando dois modelos dinâmicos, de forma que pode existir existe uma transferência de energia entre as partes do sistema e uma das hipóteses é a possibilidade de ressonância. Por isso que, de fato, o valor da vibração ele aumentou com a utilização do biodinâmico nesses dois pontos. Claro, além disso, também o fato de a gente utilizar um biodinâmico, a gente consegue encontrar as vibrações específicas em pontos em que a gente deseja, pontos importantes do corpo humano, como, por exemplo, o cérebro. Então, dada essa importância e esse nível de avaliação mais profundo da utilização do modelo biodinâmico, para frente a gente passa a utilizar somente resultados considerando o modelo biodinâmico. Com relação, então, aos resultados, o efeito da presença das suspensões na dinâmica vertical, basicamente as suspensões elas trazem uma redução igual no nível de vibração, tanto no chassi, no assento, na pelvis e no cérebro, independente do perfil de rugosidade que a gente está olhando. Então, no perfil B, ele traz uma redução de 69% no chassi, mesma coisa no C e mesma coisa no D. Aqui na direita a gente consegue ver, de fato, os sinais do tempo da aceleração no assento em dois perfis diferentes de pista. Aqui dá para ver bem essa redução. Olhando o efeito da presença de suspensões na dinâmica lateral, a gente percebe que não existe influência significativa nos dois perfis menos rugosos, perfil B e perfil C. Já no perfil D, a utilização de suspensões ela traz um impacto relevante na dinâmica lateral, de forma que ela trouxe uma redução significativa tanto nas forças dos pneus quanto nas acelerações em X e em Y. Já na trajetória lateral da bicicleta, com a utilização de suspensões, a trajetória executada ela segue muito mais próxima daquele movimento que foi desenhado de troca simples de faixa. Já na questão com garfo rígido, existem oscilações aqui nessa trajetória. Bom, com relação à avaliação do conforto, a utilização de suspensões ela trouxe uma redução ali na classificação do conforto para o cenário de pista D, que ela foi de desconfortável a muito desconfortável, enquanto com garfo rígido estava de muito desconfortável a extremamente desconfortável. Já nos perfis de pista C e D, apesar de ela trazer uma redução elevada na aceleração no assento, ela ainda assim constituiu um cenário de extremamente desconfortável. Olhando então os resultados com relação à avaliação do risco à saúde, a gente ponderou a aceleração no assento para algumas frequências específicas conforme indicado pela norma, e a gente fez a equivalência do tempo realizado, segundos realizados na simulação, para uma equivalência de 8 horas de uso diário. Bom, todos os cenários, desde o extremo superior quanto do extremo inferior, eles se encontraram abaixo da zona de insalubridade. Então aqui a gente plotou no gráfico o cenário A, que seria o cenário de pista B com utilização de suspensões, seria o cenário mais leve, e o cenário B, que seria um extremo superior, perfil D com utilização de garfo rígido. Ambos se mantiveram abaixo do cenário, não constituindo uma situação de insalubridade. Por fim, as conclusões que a gente realizou a partir desse trabalho é que a utilização do modelo biodinâmico é fundamental para a modelagem dinâmica de bicicletas. A utilização das suspensões, elas impactaram de forma significativa todos os cenários, especialmente na questão da dinâmica vertical, mas na dinâmica lateral elas trouxeram mais relevância apenas no cenário de pista mais rugosa. Por fim, apesar ali dos perfis C e D, que são os mais rugosos, apresentarem níveis relevantes de desconforto, e nenhum deles foi caracterizado a situação de insalubridade. E o último ponto que a gente traz como destaque é que esse trabalho ele se destacou dentro da literatura analisada por contemplar de forma conjunta a dinâmica vertical, a dinâmica lateral e o modelo de interação pista-pneu para pneus específicos de bicicleta, algo que em nenhum trabalho da literatura que foi procurado e analisado existia. De forma geral era isso, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.